Boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos assistindo e participando do evento da região sul do ano de frutas, legumes e verduras. Eu sou Aline Cesac, oficial de comunicação da FAO no Brasil, e também sou ponto focal para o Ano Internacional de Frutas, Legumes e Verduras da FAO. E estarei com vocês durante esta tarde como moderadora deste importante evento, que terá duração de 2 horas. Desde já, convido a todos para participarem deste diálogo, compartilhando suas perspectivas, trazendo discussões e perguntas no chat. Esse vai ser o nosso canal para receber essas perguntas e discussões que vocês possam propor para o debate final. Então, reforçando sempre pelo chat. Começaremos com uma mesa de abertura e para a composição dessa mesa, eu convido a doutora Gisele Bortolini, coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, Dr. Gustavo Chianca, representante adjunto da FAO do Brasil, e Cineide Neres, assessora do Programa Nacional de Alimentação Escolar do FNDE. Para darmos início, eu convido e dou a palavra à senhora Gisele Bortolini, lembrando que cada uma das autoridades presentes na abertura terá 5 minutos para sua fala. Por favor, doutora Gisele. Olá, boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Agradeço a FAO pela parceria, o FNDE, que está aqui representando os inúmeros parceiros dessa ação, e o PMA. Então, é com muito prazer que hoje nós vamos iniciar esse debate de diálogo para discutir o aumento do consumo de frutas, verduras e legumes na região sul. É importante lembrar que essa é uma iniciativa, que conta com o apoio do INCA, que é do Ministério da Saúde, da FAO, da OPAS, do PMA, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Cidadania, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do FNDE, que está aqui conosco hoje, Ministério do Meio Ambiente. Também gostaria de aproveitar e agradecer os CONSEAs e as CAISANs, da região sul, que nos apoiaram nessa mobilização. Agradecer em especial a Potira pela articulação e mobilização para a agenda, e a presença das universidades, Secretaria de Saúde, Educação, Agricultura, Prefeituras e Embrapa. Então, como nós estamos no Ano Internacional das Frutas, Verduras e Legumes, e como todos vocês conhecem, o Ministério da Saúde tem um Guia Alimentar da População Brasileira. O Guia Alimentar da População Brasileira, ele é uma fonte segura de informações, que leva informações, que tem informações sobre alimentação saudável para a população brasileira. Então, é no Guia Alimentar que hoje nós conhecemos quais são os padrões que protegem a nossa saúde e quais são os padrões de alimentação que podem impactar negativamente. Então, aproveitando o mote da campanha mundial de FLV, nós iniciamos esses debates para articular com os diversos setores quais são as possíveis soluções para que, de fato, os brasileiros consigam colocar em prática as recomendações do Guia Alimentar. Então, a partir do setor saúde, nós conseguimos elaborar uma série de recomendações, mas é preciso, sim, fazer articulação com todos os setores para garantir que esses alimentos sejam produzidos, sejam acessíveis, a um preço justo, e que os brasileiros possam colocar em prática as recomendações do guia. Então, esses diálogos fazem parte de uma série de ações que estão sendo promovidas pelo Ministério da Saúde, em parceria com uma série de parceiros que eu citei, no intuito de mobilizar e tentar identificar experiências locais, porque nós estamos com um laboratório de inovação, com a OPAS, tentando captar experiências bem-sucedidas, tanto no eixo de produção, quanto no eixo de consumo. Experiências locais que possam inspirar e agregar o debate nacional. Ainda nesse ano também vai ser realizado um congresso internacional para discutir o aumento, estratégias para o aumento do consumo de frutas e verduras no Brasil. Com isso, eu agradeço todos os parceiros que estão aqui, todos que estão nos assistindo, e desejo um bom debate a todos. Muito obrigada, senhora Gisele. Agora eu passo a palavra e convido o senhor Gustavo Chianca, representante adjunto da FAO do Brasil, para a sua fala. Tá mudo. A gente não consegue te ouvir. Desculpa, esqueci de ligar o microfone. Obrigado, Aline. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de inicialmente cumprimentar a Gisele Bortolini, do Ministério da Saúde, a Cineide Neres, do FNDE,
a todos os parceiros que estão organizando esse tão importante evento, que são para todas as regiões do Brasil, mas esse em especial para a região sul, o INCA, a OPAS, o WFP, que é o Programa Mundial de Alimentos, e todos os parceiros das Nações Unidas e do governo brasileiro para esse trabalho tão importante, não só sobre o Ano Internacional de Frutas e Legumes, mas sobre o Guia Alimentar e a alimentação saudável. Como nós temos pouco tempo para falar, claro, e a gente sempre fala muito, eu aproveitei e preparei alguma coisa mais de forma escrita, para que a gente pudesse otimizar o nosso tempo, não é? No último SOF, que é o relatório da FAO sobre o estado de segurança alimentar e nutricional no mundo, destacou-se a oportunidade que temos hoje de enxergar todas as nossas lacunas, não só na saúde e na economia, mas também nos nossos sistemas alimentares. É urgente a transformação para sistemas alimentares, sistemas mais resilientes, fazendo mais com menos, protegendo o meio ambiente e garantindo alimentação saudável para todas as pessoas. No contexto do Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras, enquanto ainda vivemos o forte impacto da pandemia de Covid-19, este diálogo é essencial para discutir soluções, trazendo experiências inovadoras e potentes no fortalecimento da produção, abastecimento e no incentivo do consumo pela população. O Brasil tem como suas principais atividades econômicas a agricultura e é um país com forte incidência da agricultura familiar, com um potencial muito grande de produção de alimentos. Tenho certeza de que as experiências que vamos conhecer aqui, que serão apresentadas por pessoas que trabalham diretamente em seus estados, trarão importantes reflexões dos desafios e oportunidades da região. Por fim, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesta importante discussão. Parabenizo a todas as pessoas das diversas instituições que trabalham na construção deste diálogo sul. O Brasil é um país muito diverso e é excelente debater e conhecer sobre cada uma de suas regiões e de suas particularidades. Contem sempre com o apoio da FAO. Um excelente evento e muito obrigado. Muito obrigada, senhor Gustavo. Agora, passo a palavra para a senhora Cineide Neres, assessora do Programa Nacional de Alimentação Escolar do FNDE. Boa tarde a todos e a todas. Que responsabilidade, né? Participar de uma mesa tão importante como essa, representando aqui a coordenadora geral do Programa Nacional da Alimentação Escolar, que infelizmente não pôde estar presente por motivo de saúde. Quero aqui cumprimentar os parceiros aqui da mesa, né? O Gustavo Chianca, nosso grande parceiro aí da FAO, a Gisele Bortolini, nossa grande parceira do Ministério da Saúde, que a gente vem trabalhando muito junto, não só nessa ação de frutas, verduras e hortaliças, mas todas as ações do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Agradeço também o Programa Mundial de Alimentos, WFP, que é nosso outro grande parceiro, né? A gente também tem parceria em nível nacional e internacional com essa importante agência. E também cumprimentar a nossa nutricionista, que vai falar um pouquinho sobre a experiência aí da região sul sobre alimentação escolar, a Portira, desculpa se eu estiver falando algum nome errado, Oscar, Lisete e todos que vão contribuir aí para esse importante debate. Eu gostaria muito de agradecer em nome do FNDE o convite para participar dessa mesa e parabenizar também o Ministério da Saúde por essas ações em nível nacional de debate para a gente celebrar aí esse ano tão importante que é de frutas, verduras e hortaliças. O FNDE, eu não preciso nem falar da felicidade que a gente tem de participar de um diálogo como esse, né, de trazer experiências da alimentação escolar sobre o consumo de frutas, verduras e hortaliças. A gente sabe que muitos municípios, mesmo durante a pandemia, eles permaneceram, a oferta da alimentação escolar
e garantindo a oferta de frutas, verduras e hortaliças, que é o que o programa preconiza. E esses alimentos a gente sabe que vêm aí dos pequenos agricultores familiares. Então, isso para a gente é de extrema importância, né? A gente saber que a alimentação escolar ela não só mantida, mas tendo aí uma alimentação de qualidade para todos esses estudantes que estão matriculados na rede pública. A gente sabe que pelo menos 20% da população brasileira hoje está matriculada na rede pública de ensino, e essa sementinha que a gente vem plantando, né, que a gente deixa aí para esses estudantes como um todo, a gente sempre fica policiando para não falar só crianças. Na verdade, a gente atende toda a população, jovens, adultos, enfim, então todos os estudantes matriculados aí na rede pública. E quero também trazer aqui uma grande novidade, que na verdade é uma novidade de mais de um ano, mas que durante a pandemia a gente acabou focando muito na resolução 2, mas depois de 6 anos, praticamente, a gente teve a ousadia, a coragem de tirar do papel uma importante e robusta resolução que a gente veio debatendo aí junto com o Ministério da Saúde, junto com os nutricionistas, junto com o WFP, junto com a FAO, junto com todos os nossos parceiros, e trazendo o conceito do Guia Alimentar da População Brasileira para dentro da resolução do PNAE e indo um pouco além, né? Então, assim, a gente traz várias restrições, várias proibições, inclusive, de produtos que a gente nem considera mais um alimento, e aumentando a oferta, né, de frutas, verduras e hortaliças, quando a gente fala que, no mínimo, 75% do recurso federal ele tem que ser adquirido desses alimentos minimamente processados. E de onde vêm esses alimentos? Da agricultura familiar. Então, essa conexão, esse casamento perfeito que tem aí da agricultura familiar e a alimentação escolar é uma coisa que a gente tem bastante orgulho, e é por isso que hoje o PNAE nacional ele se tornou referência mundial. É devido a essas inovações que a gente vem trazendo ano a ano, e todos os nutricionistas, né, eu sou nutricionista também, eu acho que todos os nutricionistas festejam muito essa nova resolução, quando a gente olha para a resolução e a gente vê essa conexão com o guia da população brasileira, com o guia para menores de 2 anos, com o perfil nutricional da OPAS. Então a gente vem trabalhando com os documentos em nível nacional e documento em nível internacional. E a celebração do Ano Internacional de Frutas, Verdura e Hortaliça é uma celebração muito gratificante assim, para a gente, né? Então, quando a gente chega na escola e que a gente sabe que essa alimentação escolar está sendo ofertada da melhor forma possível e que está sendo expandida, inclusive, para casa. Desse modo, o FNDE agradece imensamente, colocar à disposição para a gente participar desse diálogo e convida todos os profissionais da educação para participar do laboratório, para enviar seus projetos e para ofertar uma alimentação de qualidade para todos os estudantes. Gisele, muito obrigada pelo convite. Chianca, obrigada por toda a parceria que a gente vem construindo, e todos os nossos parceiros, né? Então, hoje, se a alimentação escolar ela é referência, é graças a toda essa parceria que a gente vem fazendo em nível nacional e internacional. Sozinho a gente não consegue, né? Então, muito obrigada, estamos à disposição. Confesso que ainda é difícil falar de máscara, né, gente? Então, mais de um ano, mas ainda é bastante difícil. Então, obrigada. Agradeço em nome da coordenação geral e estamos à disposição para continuar no diálogo e saber que a gente está aí caminhando em direção a uma alimentação de qualidade e vencer a obesidade infantil, né, que é uma coisa que ainda é bastante preocupante para a gente aqui em nível nacional. Obrigada. Muito obrigada, senhora Cineide. Também agradeço mais uma vez a todas as autoridades que participaram, então, deste momento de abertura. Agora, para darmos início às apresentações, convido Potira Veiga Pris, se eu estiver errada, me corrija no sobrenome, para fazer uma fala sobre a importância das frutas, legumes e verduras para a segurança alimentar e nutricional na região sul. Potira é bióloga, mestre e doutora em desenvolvimento rural. Atualmente é pesquisadora pós-doc no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da Universidade de Santa Cruz do Sul. Compõe a equipe de pesquisadores do Observar-DR e do Grupo de Estudos em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. É integrante da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, é conselheira no Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul.
Potira, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Você terá 15 minutos para a sua fala. Eu gostaria só de mencionar que quando faltarem 2 minutos para o fim da apresentação, eu vou fazer uma intervenção e avisá-la que o horário está encerrando para que a gente consiga manter o perfeito andamento deste diálogo. Já peço de antemão desculpa, mas então ficamos combinados. A palavra é toda sua. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando dessa atividade extremamente relevante, né, para a segurança alimentar, para a saúde da população. Mando minhas saudações a todos os presentes, né, no evento, na mesa, Aline, Gisele, Gustavo, a Cineide, o Oscar, a Samantha e a Elisete. Peço desculpas se acabei perdendo algum dos participantes. E gostaria de partilhar aqui com vocês uma apresentação para trazer algumas reflexões, né, sobre o que eu acho que seria não só os desafios da região sul, né, trazendo alguns elementos aqui da região sul, mas também pensando um pouco nessa discussão das frutas, verduras e legumes, diante do cenário que nós temos hoje em dia a nível internacional e nacional, né. Acho que é importante a gente considerar, né, em primeiro lugar, que antes da chegada da Covid-19, que nós estamos quase há 2 anos já vivendo esse contexto extremamente delicado e frágil, nós já estávamos vivendo contextos de pandemia, né? E é isso eu estou me referindo à discussão da sindemia global, onde se entende que tanto a desnutrição, com a insegurança alimentar e nutricional, a obesidade e as mudanças climáticas são atualmente pandemias que estão afetando não só a saúde e a qualidade de vida da população, mas também criando um cenário ambiental extremamente árido, né, que impede ou que possivelmente vai impedir a qualidade de vida de gerações futuras. Então, são 3 cenários que estão sendo colocados como questões extremamente vinculadas à maneira como nós temos produzido, processado, distribuído e consumido alimentos, né? Então, os sistemas alimentares hegemônicos, eles estão na raiz desses 3 grandes problemas. E para enfrentar isso, nós precisamos justamente fazer um processo de transição e fortalecimento de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, onde nós possamos concomitantemente trabalhar a qualificação da saúde da população, da segurança alimentar e mitigar as mudanças climáticas. Nesse contexto, a promoção das frutas, legumes e verduras, seja na sua produção, seja no seu consumo, são extremamente relevantes, porque são alimentos que nós sabemos que são os alimentos mais qualificados para a saúde da população, e também são alimentos que, quando a gente pensa em produção, né, elas têm uma renda extremamente relevante para os agricultores, e também são alimentos que conseguem ser produzidos com baixo impacto ambiental. Quando nós olhamos alguns dos números, né, brasileiros, nós tivemos a pesquisa da Vigisan, promovida pela Rede Pensan, publicada esse ano, que nos mostra um pouco, né, do cenário que nós estamos vivendo em termos de segurança alimentar no Brasil. Nós temos uma estimativa de que 55,2% da população se encontra em segurança alimentar e que desses 19 milhões de brasileiros, né, que equivale a 9% da população, está em condição de fome. Isso é extremamente grave porque é um rompimento do direito humano da alimentação adequada e é uma condição, né, extremamente triste que, infelizmente, o Brasil vive num contexto histórico, né, que Josué de Castro já nos trazia e trabalhava sobre isso. Um fato bastante interessante, mas no sentido delicado e grave, é a gente perceber que a insegurança alimentar ela está se tornando mais grave nas áreas rurais e que, inclusive, os agricultores familiares que são responsáveis pela produção de alimentos passam condição de fome. Isso equivale a 14% da população. Isso parece até um paradoxo pensar como que aqueles que estão produzindo alimentos hoje em dia estão também num cenário de desnutrição, né? E isso também está relacionado justamente com a hegemonia do sistema alimentar que estamos vivendo hoje em dia. Quando a gente olha em termos regionais, a região Sudeste e Sul foram avaliadas de forma conjunta,
e temos um cenário um pouco mais qualificado em relação à segurança alimentar e nutricional quando comparado com as outras regiões do Brasil. Ainda assim, requer ação, porque nós temos pelo menos 14% da população urbana e rural passando fome. Quando nós olhamos um pouco para o processo de produção, nós sabemos, né, o Gustavo comentou isso brevemente, o Brasil é um grande produtor de alimentos. Nós não temos, basicamente, uma falta de produção de alimentos, né? Nós temos condições de abastecer a nossa demanda, boa parte da produção ela é voltada para o mercado doméstico e, boa medida, as frutas, verduras e legumes são produzidos majoritariamente pela agricultura familiar, que são os grandes protagonistas da produção de alimentos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a região sul, a gente vai ver que a gente tem uma grande expressão na produção de frutas, ainda que em cada um dos estados nós tenhamos algumas frutas em específicos, onde tem um pouco mais de intensidade, né? Então, temos a laranja do Paraná, no Rio Grande do Sul, o pêssego, a uva, Santa Catarina, a maçã e a banana se destacam. Um outro contexto, né? Esses são dados do Censo Agropecuário de 2017, que são os dados mais atuais que nós temos. A gente tem também no sul do Brasil a maior expressividade de cooperativas, e dentro dessas cooperativas, 70% delas são formadas por agricultores familiares, que mostram uma articulação importante dos agricultores para poder chegar ao processo de comercialização. E é importante também mencionar que a relevância da agricultura familiar ela não se dá só pela produção de alimentos, mas pelo papel que esses atores têm também em mitigar os efeitos das mudanças climáticas, em fomentar a transição agroecológica e reduzir a pobreza e a vulnerabilidade. Aqui eu não posso deixar de mencionar como esse público tem sido preterido nas políticas públicas e merecia muito mais valorização e atenção. Quando nós pensamos no consumo, um pouco do contexto que nós vemos é uma grande desigualdade social que afeta as condições de acesso da população, já que nós temos, por um lado, uma população muito pequena, uma percentagem muito pequena da população com recursos bastante elevados e que gastam um percentual muito pequeno de todas as suas economias com alimentos, ou seja, se tornam também o público-alvo consumidor da indústria. E, por outro lado, uma parte muito expressiva já da população, 24% da população, ganha até 2 salários mínimos, ou seja, tem uma renda muito baixa. E, além de ter a renda baixa, gasta já um equivalente muito maior com alimentação, 26% é o que as pesquisas têm indicado. Um outro problema no contexto de consumo é que nós temos uma dieta bastante monótona, né? A gente percebe que 45% dos produtos consumidos, eles se concentram entre 10 alimentos, onde não estão majoritariamente frutas, verduras e legumes. Nós temos os dados da Vigitel de 2019 que indicam que o percentual de adultos no Brasil que consomem frutas e hortaliças em 5 porções, que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, ele ainda é baixo, ele atinge menos de 50% da população, tanto para homens quanto para mulheres, e aqui eu destaquei os números das 3 capitais aqui do Sul, para exemplificar, né, como são números que precisam ser qualificados. E também, se vocês olharem essa imagem, não sei se vocês vão conseguir enxergar com clareza, mas o que ela mostra é que no consumo de frutas, de verduras e legumes, né, à medida que a renda aumenta, o consumo desses alimentos também aumenta, né? Então, isso se relaciona de novo a essa questão de desigualdade que nós precisamos qualificar. E aí, um fator muito delicado que também precisa ser remediado é o alto consumo de ultraprocessados, seja por o impacto que eles causam na saúde da população, provocando doenças crônicas, obesidade, problemas cardíacos, cânceres, mas também porque muitas vezes esses produtos no Brasil, diferentes pesquisas têm mostrado isso, têm preços mais baixos quando comparados com as frutas, verduras e legumes. Isso para a população de baixa renda, que já tem uma dificuldade de acesso a alimentos de qualidade saudáveis, acaba se tornando, muitas vezes, o único alimento que eles podem ter acesso. Em termos de distribuição, acho que nós temos uma série de questões, acredito que o Oscar vai falar sobre isso, mas eu quis aqui trabalhar um ponto central,
que algo positivo é que o brasileiro ainda tem uma cultura muito forte de frequentar as feiras, mas diferentes estudos que têm sido feitos, esse é um de nossa autoria, que foi realizado aqui no Rio Grande do Sul ano passado, mas que se corresponde com estudos que têm sido feitos em outras regiões, em outros estados, mostra que nós temos um contexto bem elevado de desertos alimentares nos centros urbanos. Ou seja, quando a gente analisa, por exemplo, a localização das feiras, sejam estas agroecológicas ou convencionais, nós vamos perceber que elas estão concentradas nas áreas centrais da cidade e nas áreas onde existe população com média e alta renda. Ou seja, a população com baixa renda tem novamente mais dificuldade de acessar as feiras, que são lugares reconhecidamente que comercializam frutas, verduras e legumes, e muitas vezes a preços muito mais acessíveis do que supermercados ou outras formas de distribuição. Então, isso é um elemento que eu acho que precisa ser fortemente abordado, né, e qualificado. E para já finalizar e fechar um pouco a minha fala, que é uma fala um pouco mais realmente de abertura e de fomentar algumas reflexões, eu elenquei 8 desafios, eu acho que nós temos muito mais, mas eu acho que talvez 8 que são extremamente fortes, para a gente pensar como que a gente poderia aumentar realmente a promoção das frutas, legumes e verduras, né? Então, como eu mencionei, nós precisamos cada vez mais fazer um processo de valorização da agricultura familiar, de pequena e média escala, com incentivo à diversificação produtiva, e ter muito mais seriedade com as políticas públicas que nós já temos, que nós temos um marco legal bastante interessante, que já qualifica e valoriza essa população, mas que tem sido muito precarizado e desqualificado nos anos recentes. Nós precisamos de investimentos robustos, seja para crédito, seja para auxílio e investimentos, ou ainda para fomentar a segurança alimentar e nutricional dessa população. Nós precisamos também resgatar as políticas de controle de preço dos alimentos de base, em especial que garantam frutas, verduras e legumes de forma mais acessível. Acredito que a distribuição de feiras na cidade seria extremamente benéfica à população, e aí, em especial, temos que pensar em políticas municipais de abastecimento que considerem o abastecimento alimentar da população de baixa renda. A promoção de cadeias curtas de abastecimento da agroecologia, com diferentes dinâmicas de abastecimento, as entregas domiciliar, os sistemas, os mercados institucionais, que têm cada vez mais qualificado também o desenvolvimento rural e regional em diferentes localidades do Brasil. Importante que nós façamos medidas de controle e redução do uso de agrotóxico, que ainda que eu não tenha abordado isso, é um fator extremamente preocupante, seja para a saúde ou para as questões ambientais. O Brasil é, infelizmente, o maior consumidor mundial de nível de agrotóxico, com uma taxa de 20% do consumo mundial sendo executado só no país, com uma intensa liberação dessas substâncias nos últimos anos. Precisamos qualificar cada vez mais os ambientes institucionais, então nós vamos ter aqui a Samanta apresentando uma experiência maravilhosa de Tati, da alimentação escolar, mas nós temos também os hospitais, os asilos, abrigos, uma série de instituições onde nós podemos qualificar a alimentação. Acredito também que seria altamente relevante pensar em incentivos fiscais para a produção e a comercialização de frutas, verduras e legumes, que facilitem a popularização para dietas saudáveis, e especialmente que também facilitem e popularizem os alimentos agroecológicos. E, por fim, conforme já foi um pouco citado pela Gisele e também pela Cineide, nós temos que aproveitar muito mais o nosso guia alimentar, que é um material maravilhoso, reconhecido e premiado internacionalmente, e que tem o potencial realmente de alterar e transformar a saúde e a segurança alimentar da população. Agradeço muito a oportunidade, fico à disposição para perguntas e para diálogo. Obrigada. Muito obrigada pela sua fala, Potira, muito interessante. Acho que esses últimos pontos, né, que você destacou realmente são muito relevantes e tem muitas discussões que a gente ainda pode trazer, né, para aprofundar esse debate tão importante e tão relevante quando a gente pensa em alimentação e nutrição. Agradeço e também por respeitar aí o tempo, acabou que eu nem precisei intervir, porque faltaram assim, lá ainda tinha uns 2 minutinhos, mas foi excelente.
Agora convidamos o senhor Oscar Hover para fazer uma fala sobre desafios e potenciais para a produção e abastecimento de frutas, legumes e verduras. Oscar possui graduação em agronomia, mestrado em sociologia política e doutorado em desenvolvimento rural. É subcoordenador do programa de pós-graduação em agroecossistemas, líder do grupo de pesquisa em agroecologia e circuitos de comercialização de alimentos e coordenador do Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar da Universidade Federal de Santa Catarina. Atua principalmente com os seguintes temas: comercialização de alimentos, desenvolvimento rural, agricultura familiar e agroecologia. Senhor Oscar, assim como com a Potira, informo que o senhor tem 20 minutos de apresentação e faltando 2 minutos para o final, eu vou fazer a intervenção para avisar do tempo e garantir aí o decorrer, né, de todo o evento. Então, também já peço desculpas na interrupção, se fará necessário. A palavra é sua. Eu te agradeço, Aline, boa tarde a você, a todas, a todos. Agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui, né? O pessoal da organização sabe que eu estava em aula, é o terceiro momento que eu estarei falando com pessoas, então já estou com a garganta um pouco cansada, mas apesar disso é um prazer muito grande estar aqui, porque quando chegou o convite de vocês, eu vi que o tema é muito relevante, que a iniciativa de vocês é muito relevante e me deixa feliz estar aqui. Eu acabei de descobrir que ganhei 5 minutos, porque me disseram que tinha 15, agora você me disse que eu tenho 20, então vamos ver se mesmo assim eu não passo do tempo, né? Bom, gente, eu vou me esforçar para ficar dentro do tempo direitinho e dizer para vocês, né, como já foi anunciado antes, eu trabalho muito com o tema da comercialização. Então, eu vou tratar de algumas questões ligadas às frutas, legumes e verduras e os desafios e potenciais, tanto para a produção, pensando no consumo, mas o foco principal da minha fala será na comercialização. Para fazer isso, né? Deixa eu só ver aqui para passar o slide, vamos ver. Vai, né? Passou, né? Então, para começar, né, a minha conversa, dizer algumas coisas que estão no contexto, imagino que todos nós conheçamos bastante bem, né? Do ponto de vista da produção, quando a gente pensa, né, eu sou agrônomo de formação, então quando a gente pensa que atividades têm melhor rentabilidade por área, né? As frutas, legumes e verduras, depois de flores e outras poucas, né? Elas estão entre aquelas que dão melhor resultado econômico, né, por área produzida, né? Isso quer dizer que para os pequenos agricultores elas têm um potencial muito grande, né? E eu vou dar muito destaque nos pequenos agricultores e em especial naqueles que estão no entorno dos centros urbanos, que é um foco muito grande do trabalho que a gente faz e também de uma experiência e de algumas propostas que eu vou trazer aqui para vocês, né? No campo da produção, também dizer que os FLV, né, eles são os grandes campeões, né, não só no uso, mas também e especialmente nos resíduos de agrotóxicos nos alimentos, nas gôndolas, né, de supermercados, bancas, de feiras e etc. Né? Então, é algo a ser muito refletido, e a Potira já tocou, né, no tema do agrotóxico agora há pouco. Né? Contudo, é importante ainda, o terceiro elemento que eu chamo no campo da produção, só para situar esse campo da produção, né? Também nas frutas, legumes e verduras, a área, em termos de produção orgânica e agroecológica, onde se tem inúmeros, enormes avanços em termos de produção sem precisar de agrotóxicos e com altos índices de produção e produtividade. Então, digo isso para destacar, e na sequência eu vou dar muita ênfase, né, na importância, considerando especialmente o item de ser, né, o campeão de uso e de resíduo de agrotóxico, que a importância de investir não apenas em frutas, legumes e verduras, mas
em FLVs saudáveis, né, não contaminados, e penso que é importante se ter iniciativas nesse sentido, né? Um outro elemento importante, agora olhando aqui para os consumidores, né, quando se refere a frutas, legumes e verduras, é estarmos atentos que, apesar de todos os dilemas que nós vivemos levantados pela Potira na questão do acesso, né, das populações de baixa renda que não têm acesso em função da renda, especialmente, mas os estudos que têm estudado percepção de consumidores têm identificado uma crescente percepção deles, seja quanto à relação entre a importância do alimento na sua saúde, seja na importância da diversidade alimentar, e aí as frutas, legumes e verduras como um fator-chave, né, para garantir essas questões ligadas à saúde, né? Um outro elemento importante de a gente considerar é justamente a crescente percepção, e isso está bem estudado tanto no Brasil quanto no mundo afora, né, da população com relação ao risco de contaminação que os alimentos em geral, e em particular os FLVs que recebem muitos agrotóxicos contêm, né? E, portanto, a necessidade de uma ação, né, nesse sentido, né? E nessa esteira, também no campo dos consumidores, nós temos não apenas estudado, como também acompanhado e desenvolvido ações, né? Eu coordeno um laboratório que tem por missão elaborar experimentos, né, sociais e de inovação para testar inovações nesse campo da comercialização dos orgânicos, agroecológicos, da agricultura familiar, e o que nós temos visto, né, é que há uma crescente demanda, seja pelos orgânicos, agroecológicos, em função dos elementos já citados, e nesse sentido uma busca muito forte dos consumidores para comprar esses produtos orgânicos e agroecológicos diretamente dos produtores. E isso também há uma crescente crescente demonstração, né? Os dados têm mostrado que essa busca, né, por compra direta, ela tem crescido muito entre os consumidores. Bom, isto que eu acabei de dizer, né, tem a ver com um contexto mais geral, né, das nossas sociedades globais, e no Brasil não é diferente, né, que estão crescentemente urbanizadas, né, e essas sociedades crescentemente urbanizadas, não apenas para o produto orgânico, mas especialmente quando se trata deles, né, dos orgânicos, os consumidores que estão nesses contextos mais urbanizados, eles têm colocado, né, como principais demandas para o acesso a esses produtos, esses 4 itens que estão aqui, né? Diversos estudos têm mostrado isso, né? Seja a regularidade de oferta, a diversidade de oferta de produtos, e aí os FLVs são centrais nisso, a questão dos preços, né? O principal, vejam, né, aquela pesquisa feita pela Organis a nível nacional com consumidores de orgânico, ela marca 2 coisas centrais, né? O principal motivador dos consumidores para comprar orgânicos é a saúde, mais de 80% anunciam a saúde como o principal motivador para a compra. O principal restritor da compra de orgânicos é exatamente o preço, não é? Então, a construção de condições para preços acessíveis é fundamental. E é óbvio, né, uma outra demanda dos consumidores em função do seu tempo, da correria, de trabalho, de um monte de coisa, é ter acesso, né, de forma mais cômoda a esses alimentos, e não só, né? Estamos todos que estamos correndo na lida do trabalho, da cidade, da busca de filhos, enfim,
tentar achar um tempo para ter algum tempo livre de vida com a família, etc., né? Que essas atividades de aquisição de alimentos também elas se encaixem, né, na nossa disponibilidade de tempo, né? E eu entendo que estes itens, né, eles são itens centrais, estes que eu mencionei aqui, né, que são demandas dos consumidores, eles são itens centrais para a gente operacionalizar novos movimentos, novas ações para uma maior disponibilidade de frutas, legumes e verduras saudáveis para um maior percentual da população, né? Nesse caso, no meu caso aqui falando com destaque às áreas de maior concentração e densidade urbana, né? Eu destaco que essa demanda dos consumidores que está aqui na esquerda, ela se alinha profundamente com um conjunto de movimentos sociais que se organiza mundo afora e que está no Brasil em diversos contextos, né? Que estão buscando acesso a alimentos frescos, artesanais e naturais, que estão buscando valorizar essa agrobiodiversidade, os alimentos limpos, os orgânicos e agroecológicos, como eu citei antes, né? E uma diversidade também de movimentos, ações e iniciativas sociais para a valorização dos produtores, né? Buscando garantir preços justos e acessíveis, né? O problema que nós temos aqui, os dois primeiros itens dos frescos e da valorização da agrobiodiversidade, que esses movimentos trabalham e defendem, eles se alinham totalmente com as demandas aqui dos consumidores de orgânicos, né? O problema é que quando aqui se busca a valorização dos produtores, no outro lado, a demanda dos consumidores é por preços acessíveis. E aí nós temos encontrado uma resposta, apenas uma, que a Potira mencionou na sua exposição, que tem permitido alinhar essas duas demandas, de ao mesmo tempo valorizar quem produz e ao mesmo tempo garantir preços mais acessíveis a quem quer consumir. Então, resumindo a minha linha de raciocínio, né, nós temos, de um lado, sociedade crescentemente urbanizadas, que, ao mesmo tempo, essa sociedade ela tem ampliado e elevado a sua demanda por uma diversidade de alimentos, e que, nesse contexto, também cresce de maneira muito forte a demanda por alimentos livres de contaminantes agroecológicos, orgânicos e tal, né? Essa combinação aqui, ela remete para um perfil, né? Quando a gente fala de centros urbanos, ela remete para um perfil de produção e de combinação entre produção e consumo que já esteve na ordem das políticas públicas internacionais há mais tempo, quando nasceram lá na Alemanha, quando nasceu a cintura, na Alemanha, desculpa, na Inglaterra, quando nasceu lá essa noção de cinturão verde, né? Verificando que os centros urbanos estavam se concentrando, então, políticas de estímulo a cinturões verdes, seja para preservar áreas verdes, para preservar a qualidade d'água, enfim, uma série de objetivos nesses cinturões, eu não vou entrar nesse tipo de detalhe, né? Porém, né, essa política dos cinturões verdes, que vem desde lá atrás, no Brasil, desde a década de 70, e que nos principais centros urbanos do sul do Brasil, ela está efetivada, né? Existem cinturões verdes em torno das capitais, das cidades médias e grandes, né? Porém, esses cinturões verdes eles foram muito construídos, né? Considerando a produção de FLVs no entorno dos centros urbanos, com a presença de frutas, legumes e verduras, especialmente legumes e verduras, com altos, intensivos usos de agrotóxicos e com elevadas taxas de contaminantes. Então, o que nós estamos propondo aqui para combinar estes 4 elementos aqui não é nos fixarmos da noção de cinturão verde especificamente, mas estamos propondo um outro conceito que é o de cinturão verde agroecológico.
né, que trabalharia com uma outra abordagem, que é a mesma do Cinturão Verde no que se refere à ideia de cinturão, à ideia de garantir esses centros de produção e de preservação de áreas verdes em torno dos centros urbanos, mas que teria um elemento, né, um adjetivo central para diferenciar essa produção. E esse adjetivo central, né, ele poderia fazer algo, né, fundamental, que poderá fazer muita diferença naquela questão dos preços que nós falávamos anteriormente, como um elemento central, não é, de acesso para quem quer consumir e, ao mesmo tempo, de valorização de quem produz, não é? Porque as frutas, legumes e verduras, né, mesmo as que são produzidas nos cinturões dos centros urbanos, na forma de produção convencional, né, com forte uso de agroquímicos, elas ainda têm muitos intermediários nessas cadeias de produção, elas não estão desenvolvendo, ou mesmo quando estão, né, mas muitas frutas, legumes e verduras, você não tem o produto da época aqui na região, você vai trazer produtos de regiões a 3, 4, 5 mil quilômetros de distância, agregando custos com transporte e uma série de intermediários que vão agregar valor nisso, né? Enquanto, através dos cinturões verdes agroecológicos, nós teríamos um potencial de valorização da agrobiodiversidade, da valorização dos produtos dos respectivos territórios e, ao mesmo tempo, de uma dieta diversa para e pelos consumidores, né? Nesse sentido, e pensando em combinar, não é, essa questão do acesso, da ideia do conceito de cinturão verde agroecológico e do circuito curto como resposta para resolver aquela questão preço e valorização dos produtores, nós temos trabalhado aqui no nosso laboratório com um conceito que nós denominamos de células de abastecimento alimentar, né? Para o qual nós temos duas perspectivas, uma das quais já é algo que nós implementamos a campo de forma concreta, que são as células de consumidores responsáveis, e a outra é uma iniciativa que nós estamos começando agora, que nós estamos chamando de células de restaurantes responsáveis, das quais eu vou falar um pouquinho rapidamente na sequência, né? Cabe destacar que avançar em iniciativas como essa, combinando essas coisas todas, né, exigirá, né, um forte preparo e suporte aos agricultores e a iniciativas, né, seja com assistência técnica e extensão rural, fomento, crédito, para quê? Para organizar, né, a produção e a oferta nestes moldes que estão aqui. Nós criamos um modelo que a gente consegue mostrar que ele é eficiente, ele é eficaz, ele é efetivo, mas se ele não tiver políticas públicas, suporte para que esse tipo de iniciativa efetivamente possa avançar, ele vai ficar restrito, né, nas ações demonstrativas que a gente está criando, né? O exemplo que a gente já tem montado aqui há pouco tempo, mas que já provou que funciona, é esse das células de consumidores, né? E esse exemplo aqui, resumidamente, ele é isso aqui, né? É ter um ponto de entrega que pode ser uma escola, uma associação de bairro, um centro comunitário, enfim, qualquer espaço, uma universidade. Você precisa ter um grupo de produtores para levar os produtos para esse ponto de entrega e um grupo de consumidores que se reúna em torno desse ponto de entrega. Alguém pode dizer, é mais uma ideia, né? Já tem as CSA, tem outra ideia, assim, né? Só cabe destacar que aqui é um modelo, né, que ele se demonstrou bastante eficiente em função dessa lógica e outros detalhes que eu não vou ter tempo para descrever, mas só aqui mostrar em alguns...
Oi. Oi, senhor Oscar. Só para reiterar, então, que nós já precisamos encerrar, que já estamos um pouco até abaixo dos 2 minutinhos, então, por gentileza. Mas eu tenho 2 minutos ou não? Isso, ainda tenho 2 minutos para encerrar, por Ok, favor. Obrigado. Então, em 2 minutos eu encerro, vai ser bem tranquilo. Então, assim, né, só para mostrar para vocês que naquela linha de raciocínio, esse tipo de modelo não precisa ser esse nosso aqui, mas ele é algo que funciona, né? Nós saímos de uma iniciativa que começou em novembro de 2017 e hoje nós estamos trazendo aqui para Florianópolis e São José 10 toneladas de alimento aqui do entorno, né? Por mês, só em cestas fechadas, né, em 12 células diferentes, envolvendo 12 células, né, e 6 grupos de agricultores que abastecem essas famílias. Então, basicamente, aqui é só para dar uma ideia do modelo, né, e agora a gente está avançando para trabalhando já com pesquisas junto a restaurantes, a serviços de alimentação, deliveries e tal, utilizando o mesmo modelo, né? E aí eu finalizo da minha parte sugerindo, apresentando para vocês, né, algumas ideias que eu acredito que tem a ver com isso que eu falei, é óbvio, né, que passam, de um lado, pela necessária articulação dos poderes públicos das regiões urbanizadas, né, dos centros urbanos, né, para pensar uma estratégia, né, envolvendo esse tipo de iniciativa dos cinturões verdes agroecológicos. Eu penso que isso é central para um futuro sustentável, né? No lado da produção, suportes para a produção, para apoios de diversas ordens, eu estou colocando aqui alguns exemplos, e do lado da aquisição, né, do abastecimento, também suporte para as novas formas de organização dos consumidores, né, para eles poderem se integrar nessas iniciativas de circuito curto, de compra direta, né, dos agricultores que estão nas proximidades desses centros urbanos, muitas vezes procurando para quem vender, e a gente poderia ter iniciativas muito mais fortes, né, de estimular essa produção, esse abastecimento e essas dinâmicas de consumo. Eu agradeço a oportunidade, espero ter ficado no tempo, né, e deixo ali alguns links para caso alguém tenha se interessado e queira acessar. Muito obrigada, senhor Oscar. Ficou sim no tempo, foi ótima a sua apresentação, foi muito legal ver essa sua perspectiva de tantas potencialidades que a gente tem ainda, né, para explorar, não só no lado da produção, mas também no consumo, né, de alimentos agroecológicos, mais naturais, as frutas, legumes e verduras, né, para melhorar a nutrição de toda a população. Então, muito obrigada. E reforço que as pessoas podem enviar suas perguntas, dúvidas, promover discussões pelo chat, que no final nós teremos um momento para debate, para tirar essas dúvidas, então não deixem de perguntar. Agora eu convido Lisete Gribeler Souza. Gente, os sobrenomes, se eu estiver errando, vocês me corrijam, mas eu também entendo, porque eu também sou do Sul, o meu é Cesac, então às vezes rola uma confusão, né? Ela é nutricionista e mestre em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidenta da Associação Gaúcha de Nutrição e vice-presidenta do Conselho do Rio Grande do Sul. Fará uma apresentação sobre o consumo de frutas, legumes e verduras, promoção e proteção de ambientes alimentares saudáveis. Você tem um tempo de 10 minutos para a sua apresentação e quando faltarem os 2 minutos, eu farei a intervenção. Está no mudo, a gente não está te ouvindo. O seu microfone está fechado. Sim, eu passei para a apresentação e esqueci de abrir o microfone, tá certo. Agora sim. Tá certo. E já está aparecendo a apresentação? Tá tudo certo? Não, a apresentação não estamos vendo, só estamos vendo você. Opa! Então, para aí. Então, deixa eu tentar novamente aqui. Deixa eu ver. Já era para ter entrado, agora eu acho que vai. Começou a compartilhar agora? Sim, agora estamos vendo. Se quiser Tá colocar em tela cheia. Isso, estou colocando.
Tá certo. Então, agora acho que Agora deu. sim. Isso, agora Então, tá vamos bom. começar, então, os 10 minutos. Tá bom, muito obrigada. Tá, então, enquanto nutricionista, né, opa, peraí, tá correndo aqui, tá. Claro que não posso deixar também de mencionar o guia, né, que já foi mencionado pela Potira também, porque o guia nos traz, né, esse guia alimentar para a população brasileira, que realmente é uma ferramenta muito importante, né, das nutricionistas, e que nos traz, já nos coloca, né, que os alimentos in natura ou minimamente processados, que são justamente, né, os que incluem as frutas, legumes e verduras, são a base, ou devem ser, né, a base para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável, e que traz na sua regra de ouro, então, falando de frutas, legumes e verduras, não poderia deixar de mencionar a regra de ouro do guia, que é: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados, não é? E também, então, nessa publicação, né, da FAO, que nos traz, infelizmente, os nossos níveis de consumo são muito menores do que os recomendados pela Organização Mundial de Saúde, de pelo menos 400 gramas de frutas e verduras por dia, né? E que nos traz que, né, na publicação da Organização Mundial de Saúde, que em 2017, 3,9 milhões de mortos em todo o mundo foram atribuídos à falta de consumo de frutas e verduras em quantidades suficientes, né? Se estima que a ingestão insuficiente é uma causa em torno de 40% das mortes de câncer gastrointestinal em todo o mundo, de 11% de mortes por cardiopatias isquêmicas e 9% das mortes por acidentes cerebrovasculares. Então, isso nos traz também a importância, né, do consumo de frutas e verduras. E também, enquanto nutricionista, eu acho que é muito importante trazer nesta minha fala o porquê é tão importante, né, este consumo de frutas e verduras. Todos sabemos dos nutrientes e das fibras tão importantes para o funcionamento do nosso organismo, mas nós temos uma outra questão aqui, que é a presença dos xenobióticos, né? Que nós estamos expostos todo o tempo. Os xenobióticos, que são o que exatamente? Compostos que não têm valor nutritivo e são tóxicos ao nosso organismo. E nós somos expostos, né, constantemente. Então, o que já foi mencionado aqui pela Potira, pelo Oscar, a questão de resíduos de agrotóxicos, a questão do bisfenol A, o BPA presente em embalagens e que ficam resíduos nos alimentos, a questão dos aditivos alimentares presentes nos alimentos ultraprocessados, né? Então, corantes, conservantes, antioxidantes, edulcorantes, estabilizantes, emulsificantes e todos os outros que nós conhecemos, e também considerando todos os que nós somos expostos, inclusive na questão de contaminações da água que consumimos, do ar, poluição, né, e etc. E qual é o link, né, desse consumo, dessa exposição a todos esses compostos tóxicos e o incentivo ao consumo de frutas, verduras e vegetais? Quando nós falamos que estamos consumindo produtos ultraprocessados, com muitos agrotóxicos, resíduos, né, gorduras trans, proteínas, né, com muitos aditivos químicos, proteínas que não temos capacidade de digerir, o nosso organismo ele não reconhece esses compostos como alimentos e tenta se defender, desencadeando, então, sinalização de marcadores inflamatórios, gerando uma inflamação, promove uma resposta inflamatória. E aí que entra a questão, então, do consumo, da importância do consumo das frutas, verduras, não é? Porque nós temos que... Quem nunca pensa, quando fala em algum composto tóxico que precisa ser eliminado, todo mundo pensa no quê? No detox, o suco verde, né? Que nada mais é do que o consumo de frutas e verduras, né? Por que isso? Porque muito rapidamente quem faz a detoxificação é o nosso fígado. E por que é importante então esse consumo, né? Porque para fazer essa fase 1, fase 2, que nada mais é do que transformar um componente tóxico em um composto não tóxico, que pode ser excretado através da urina, pelos rins ou através das fezes nos intestinos,
contínuos, a gente precisa de compostos que fazem parte dessa etapa, né? Nutrientes são necessários para essa detoxificação hepática. E os nutrientes da fase 1 são o quê? Ácido fólico, várias vitaminas, né? Então, assim, flavonoides, quercetina, que são compostos que estão nas frutas e verduras. E também os nutrientes necessários para a fase 2, que são os metabólitos sulfurados dos vegetais crucíferos, que são as couves, couve-flor, brócolis, né? Que nós conhecemos, cálcios e alguns aminoácidos. Então, a importância dos compostos, né, dos componentes bioativos que estão presentes nessas frutas e verduras para nos auxiliar nessa detoxificação de compostos tóxicos. E aí nós vemos que as fontes desses componentes estão nos vegetais crucíferos, né, brócolis, couve-flor, couve, etc., alho e cebola, cúrcuma, açafrão, outros alimentos vegetais de um modo geral e frutas cítricas, não é? Então, o que nós precisamos para ter uma dieta saudável e anti-inflamatória? Reduzir a ingestão dos nossos alimentos pró-inflamatórios, ultraprocessados, e aumentar a ingestão dos alimentos anti-inflamatórios, que são justamente, né, na sua grande maioria, compostos, então, pelos alimentos in natura, frutas, verduras e legumes, não é? E aí a gente fala, então, agora de uma questão indo para o consumo, né? Como já foi, então, mencionado aqui também pela Potira, mas na pesquisa de orçamento 2017, 2018, publicada em 2019, nós temos uma notícia ruim, né? Que eu fico feliz com essa notícia, né, trazida pelo Oscar, de que nós temos, então, um aumento da percepção das pessoas da importância do consumo de frutas e verduras, né, para a saúde, porém isso não se reflete ainda no consumo, não é? Porque os alimentos in natura, nesta última pesquisa, publicada em 2019, eles nos trazem que reduziu o consumo em todo o país, né, de alimentos in natura, minimamente processados, então de 53% em 2003 caiu para 49% em 2018, né, e que nesta contramão aumentou o consumo de alimentos processados, não é, de 8,3 em 2003 para 9,8 em 2018, e aumentou então o de ultraprocessados também em grande proporção, né, de 12 para 18%. E aí a gente no Rio Grande do Sul, seguiu especificamente, né, no Sul, aliás, né, não Rio Grande do Sul, a região Sul, seguiu exatamente essa tendência também, com diminuição de alimentos in natura, aumento de processados e ultraprocessados, e que, infelizmente, nós ainda estamos acima do restante do país no aumento de ultraprocessados, né, que aumentamos para 22% do consumo. Então, isso realmente é muito preocupante, não é? Lisete, aproveitar então e mencionar seus 2 últimos minutos finais, certo, tá? vou tentar acelerar então, né? Obrigada. Então, assim, isso nos traz, então, vou passar muito rapidamente sobre isso, a questão das consequências disso, né? Desse aumento no consumo de ultraprocessados e redução dos alimentos in natura, que é o aumento da obesidade, né? Então, eu vou passar mais rápido, não vou mencionar esses dados, né? Mas que todos nós sabemos que o mais importante, 61% da população adulta brasileira em 2019 constava com excesso de peso na Pesquisa Nacional de Saúde, né, no PNS de 2019. E isso é muito preocupante, que 1 em cada 5 adolescentes de 15 a 17 anos está com excesso de peso, que 1/3 das pessoas de 18 a 24 está com excesso de peso, e que 70% de 40 a 59 anos com excesso de peso em 2019, não é? E que pessoas com 18 anos ou mais, 25,9% com obesidade, 41 milhões de pessoas. Isso é realmente um dado muito grave. E na contramão, nós viemos então com aquela outra extremidade, não é? Que foi já abordada pela Potira também no inquérito, né, da Rede Pensando, Vigisan, que fala em que 19 milhões de brasileiros tiveram que enfrentar a fome, não é? E que 116 milhões de brasileiros conviviam com algum grau de insegurança alimentar, de leve, moderada ou grave. Aí a gente tem esses 2 extremos e que tem uma linha muito tênue, né? Porque nós sabemos que nesse número, nesse percentual de obesidade, nós também temos aquela obesidade com desnutrição, ou seja, não é uma obesidade por excesso de alimentos de qualidade, né? Geralmente essa obesidade, ela é acompanhada de desnutrição, principalmente de micronutrientes, porque essas pessoas têm acesso, como também já foi mencionado anteriormente pelos palestrantes, não é? Têm acesso muito mais barato
barato a alimentos ultraprocessados, a um biscoitinho recheado na lojinha de R$ 1,99 da periferia, do que a frutas e verduras, infelizmente, não é? E então, apenas rapidamente para concluir, né, pensando em soluções, em propostas, não é? Falando, claro, né, do PNAE, né, porque acho que essa questão do alimento de qualidade chegando nas escolas, não é? Resolvendo vários pontos desses que nós estamos levando, tanto o acesso ao alimento pelas crianças, tanto a educação alimentar através dos alimentos que são servidos, então, para essas crianças, não é? E que vão trazer uma educação para uma melhoria na qualidade de consumo, né? Como também a questão do incentivo à produção local, né? Com a questão da aquisição da agricultura familiar, que vai proporcionar tanto o incentivo da produção local, dos produtores, como também a questão do acesso a essas crianças de alimentos de qualidade in natura. E, através da experiência que nós vamos ver a seguir, né, de Itati, como isso é possível, não é? É possível muito mais do que esses 30% da lei, e fico muito feliz com essa colocação também da Cineide, né, sobre a nova resolução, então, da FNDE. E, por último, só mencionando que uma outra questão também, um outro programa muito importante, que deve ser mais, né, assim, incentivado, a questão do programa de aquisição. Mais uma vez, ele consegue abranger essas duas pontas, né? A compra da agricultura familiar, então, um estímulo à produção, aos produtores, mantendo eles no campo e conseguindo sobreviver e viver bem da sua produção agrícola, né? Através da aquisição desses alimentos, e também através, por exemplo, com uma das partes, né, do programa do PAA, que é aquela compra com doação simultânea, oferecendo essas frutas, verduras, alimentos de qualidade e agroecológicos, na maior parte ainda das vezes, né, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que não fazem esse consumo, principalmente por falta de condição social e econômica de obter estes alimentos. Então, é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada pela sua apresentação, Elisete. Realmente também, assim como as outras, muito interessante a perspectiva que você traz. E realmente a gente precisa olhar, né, para essa questão de acesso, né, como é que a gente consegue, então, contribuir e levar esse aspecto da alimentação para uma questão mesmo de saúde, né, para garantir que as pessoas consigam ser cada vez mais saudáveis e ter mais qualidade de vida. A gente vai falar mais sobre isso na hora do debate, com certeza. Agora, passamos para a próxima apresentação. Convido a senhora Samantha. Samantha, eu não vou arriscar. Sparrenberger. Se eu falei errado também, acho que eu estou falando todos os sobrenomes errados hoje. Ela é nutricionista, mestranda em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em saúde pública e pós-graduada em comportamento alimentar, representante da Prefeitura de Itati, município do Rio Grande do Sul. E eu te convido para fazer uma pequena introdução sobre a política de alimentação escolar do município, porque em seguida nós veremos, então, o vídeo da experiência. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou nutricionista da Prefeitura de Itati, sou responsável técnica pela alimentação escolar e também atuo na estratégia de saúde da família. E hoje a gente vai estar mostrando aí a experiência do município com a lei que a gente tem desde 2019, onde a gente destina 100% dos recursos do FNDE para compras da agricultura familiar. E aí a gente vai olhar o vídeo e eu vou estar disponível depois para o momento de dúvidas e debate. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver minha tela? Sim? Alguém pode me dar um sinal, falar? Ok, então eu vou dar o play, se vocês por acaso não escutarem, me avisem. Vamos lá. Alô você, boa tarde. Com muita alegria falar aqui do nosso Itati, ao qual representamos município, pequeno município, 3.000 habitantes, localizado no litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu moro num município chamado Itati, é um município basicamente que vive da agricultura, e antigamente a gente era
como agricultor era muito explorado economicamente, né? A gente produzia e boa parte da nossa produção ia para o Ceasa, né? Onde era comercializado diretamente lá para os mercados. Mas para nós agricultores a gente recebia uma parcela muito baixa do que realmente deveria, do que valeria nosso trabalho aqui na agricultura. Boa tarde, eu sou nutricionista aqui de Itati, sou responsável técnica pela alimentação escolar e também trabalho na estratégia de saúde da família, ao qual a gente tem 100% de cobertura no município. Desde 2017, a gente vem fazendo um processo no Programa Nacional de Alimentação Escolar aqui do município, onde a gente está avançando com as compras da agricultura familiar, onde a gente quer valorizar a agricultura familiar, valorizar o agricultor e trazer mais frutas, mais legumes, mais verduras para os alunos da escola estarem consumindo esses alimentos tão benéficos para a saúde. Esse trabalho em equipe resultou em 2019 num dos maiores orgulhos nossos. Foi a criação da lei, por unanimidade, do uso do dinheiro que vem do FNDE 100% comprado do nosso agricultor, da nossa agricultura familiar. Parabéns a você que faz parte disso. Bom, hoje eu de volta no campo, né? Através das políticas públicas como o PENAI, que incentiva muito a questão de comercialização, né, dos produtos produzidos aí pelos agricultores locais. E eu basicamente estou aqui na minha agrofloresta, né? Hoje eu faço limpeza aí com foice, enxada, né? Tudo um processo bem manual, mas que garante que produz um alimento super saudável, né? E às vezes até quando eu vou nas escolas, eu consigo visualizar as crianças comendo aqueles alimentos que a gente produz aqui na roça, né? E a gente se sente muito assim feliz porque sabe que é um processo, uma política pública que está dando certo e que também valoriza muito a produção de alimentos por nós agricultores. Bom, e aí desde 2019, com essa lei, então, onde 100% dos recursos que vêm do FNDE estão destinados para a compra da agricultura familiar, a gente já viu vários avanços aqui no município, na interface da saúde, da educação, os hábitos alimentares das crianças, né? A gente tem hoje frutas, verduras, legumes todos os dias no cardápio da alimentação escolar. A gente tem mais de 40 variedades de alimentos que são produzidos aqui no nosso Itati, na nossa região, que são consumidos pelos alunos nas escolas. A gente tem alimentos das espécies nativas aqui da sociobiodiversidade do Sul, como o açaí Jussara, vários alimentos orgânicos, para estar beneficiando a saúde das crianças, para a gente estar pensando a longo prazo nos hábitos alimentares que eles vão estar construindo aí, levando para a vida adulta, levando para casa, construindo isso com a família, com a comunidade, pensando em segurança alimentar e nutricional. Um grande objetivo aí da política do PNAE. É interessante que a gente tenha a visão nesse sentido de que cada localidade, cada município, cada comunidade tem uma vocação nessa área a cumprir. E assim nós estamos aqui com o nosso exemplo que possa servir de ânimo para outras localidades que também têm a sua vocação. E esse respeito à integralidade da vida, que inclui desde a criança, que se alimenta bem, mas se alimenta bem com um bom ambiente escolar, onde o seu pai e a sua mãe é feliz porque cultiva a natureza e convive com a natureza e colhe o fruto sadio que vai direto para a mesa do seu filho e da sua filha. E que esse é um movimento comunitário que envolve todas as pessoas que com isso se realizam e enxergam a grande natureza de Deus como uma dádiva que nos alimenta espiritualmente, corporalmente e alimenta a saúde social do município, de toda a população. Então, nós acabamos de ver a apresentação da experiência, né, da alimentação escolar do município de Itati.
Muito obrigada por compartilhar essa experiência tão maravilhosa conosco, Samantha. E, obviamente, vamos voltar a conversar com você e debater ao final também um pouco mais e explorar essa perspectiva da nutrição pela parte da alimentação escolar. Agora, convido vocês a assistirem ao vídeo. Opa! Não sei se vocês ouviram, tocou o patinho aqui do despertador. Viram que eu estou muito da natureza, toco o pato. Então, como eu estava dizendo, teremos uma fala de Raquel Tomiasio Trilla, que é enfermeira, mestranda em enfermagem pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente é coordenadora da Vigilância Alimentar e Nutricional no município de Paranavaí, aqui no Paraná. E ela vai falar, então, logo em seguida, vamos ver esse vídeo. Vamos ver aqui, vamos compartilhar. Boa tarde, pessoal. Primeiro eu quero agradecer, né, a participação, o convite para a participação nesse evento. Eu falo em nome do município, mas a gente ficou muito feliz, né, em poder compartilhar essa nossa experiência. Então, como já foi apresentado, né, como já foi discutido bastante, a obesidade é um problema grave, né, ela está atingindo níveis epidêmicos. Com a pandemia, com a chegada da pandemia do Covid, ela se tornou ainda mais evidente, né, a obesidade, todos os problemas que são decorrentes dessa doença. E a gente entende que o município, né, enquanto atenção primária, precisava promover, né, um tratamento que fosse efetivo, ou seja, né, englobando todo o aspecto psicológico, emocional, né, e nutricional desses pacientes e estimulando a prática de atividade física. Enquanto Secretaria de Saúde, né, pensando assim na estrutura que a gente tinha na atenção primária, a gente percebeu que a gente ficava um pouco limitado no incentivo à prática de atividade física. Então, a partir daí, a gente começou a fazer parceria, né, com outros setores, a gente procurou a Secretaria de Esporte e Lazer, pensando em iniciar o tratamento na atenção primária e encaminhar o paciente para atividade física orientada, já que eles tinham toda uma estrutura já organizada, né? Enquanto a gente tinha uma academia de saúde, eles tinham todos os ginásios, todas as praças, né? E vários profissionais de educação física que poderiam estar acompanhando esses pacientes. Então, desde o ano passado, a gente começou uma articulação para implementar um programa de tratamento de obesidade. Então, esse programa, ele é uma ação intersetorial, né, e tem essa abordagem de toda a equipe multidisciplinar, contando com médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo e educador físico. A gente utilizou, assim, como base, né, os relatórios do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Então, a gente percebeu que o município, né, principalmente a população adulta, a gente tinha uma prevalência de obesidade muito alta, né? Assim como em todo o Brasil. E a partir, assim, de todo o material, né? A gente utilizou todo o referencial teórico do Ministério da Saúde para abordagem nutricional, né? Então, a gente realiza reuniões, né? Em grupo para orientar esses pacientes sobre o melhor consumo, né? Sobre hábitos saudáveis. E a gente utiliza como referência principal, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira e também a publicação Na Cozinha com as Frutas, Legumes e Verduras, né, que a gente, a partir dessa publicação, a gente consegue compartilhar, né, todos os componentes das frutas, legumes e verduras e também passando receitas para eles de preparações saudáveis. Além dessa parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, a gente também fez uma parceria, assim, com a universidade, né, a gente faz ações intersetoriais, convidando... então, assim, a gente já teve a ação do mestrado de agroecologia, então, tratou muito dessa questão da soberania alimentar, né, então, a gente orienta essa questão de como ter uma horta em casa, né, como ter um acesso mais facilitado aos alimentos, e também com a universidade, com o curso de gastronomia. Então, a gente tenta fazer essa abordagem assim, como a gente pode, a partir dos hábitos que cada pessoa tem, né, fazer um preparo mais de alimentações saudáveis. Então, agora, eu preciso dessa breve introdução, falando sobre essa questão das frutas, legumes e verduras, e agora a gente vai passar um vídeo, né, que a gente, resumido, né, sobre essa ação que a gente está fazendo aqui no município.
O tratamento da obesidade requer a educação em saúde voltada para o incentivo de boas práticas alimentares e para a prática de atividades físicas, além da identificação de fatores que levaram o indivíduo a se tornar obeso. A partir do reconhecimento da obesidade como uma grave doença, implementamos o Programa Multiprofissional de Tratamento de Obesidade. O programa tem como principal objetivo o incentivo à adoção de um estilo de vida saudável. As ações do programa são desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Saúde, de Esporte e Lazer, otimizando a utilização de recursos físicos, humanos e materiais disponíveis no município. A equipe é formada por profissionais das áreas de medicina, enfermagem, psicologia, nutrição, odontologia e educação física. Estes profissionais realizam uma abordagem cognitivo-comportamental para promover a mudança no estilo de vida dessas pessoas. O programa tem a duração de 16 semanas, período em que os pacientes participam de grupos terapêuticos e de atividades físicas coletivas. Antes do início das atividades do programa, os pacientes são submetidos a avaliações de marcadores bioquímicos através da coleta de exames laboratoriais, avaliação do condicionamento físico, através de testes que verificam a composição corporal, a aptidão cardiorrespiratória, força muscular e flexibilidade dessas pessoas. Além disso, são aplicados questionários que refletem o consumo alimentar, a qualidade de vida e os níveis de ansiedade e depressão. Todas essas avaliações permitem aos profissionais de saúde compreender os prejuízos que a obesidade traz a esses indivíduos e fundamentar a abordagem para reverter esses prejuízos, compartilhando com os pacientes seu diagnóstico e estabelecendo metas para melhora em sua saúde. Após as avaliações, iniciamos a intervenção. A partir do questionário de consumo alimentar, identificamos entre os pacientes obesos atendidos pelo programa, mais de 30% não consumiam frutas frescas e mais de 20% não consumiam verduras e legumes. Somados a isso, 80% faziam uso de bebidas adoçadas. Esses números expressam o comportamento alimentar irregular e reforçam a necessidade de adoções para a mudança nesse cenário. Indo de encontro com as necessidades, o ano de 2021 foi escolhido para o incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras. Para incentivar o consumo desses alimentos, utilizamos como referencial teórico Na Cozinha com as Frutas, Verduras e Legumes, manual disponibilizado pelo Ministério da Saúde no ano de 2016. Além disso, orientamos os participantes para a importância da soberania alimentar, incentivando práticas efetivas para o acesso aos alimentos, como o compartilhamento de espaços entre pessoas para plantar, cultivar, colher e, claro, comer alimentos de manejo agroecológico. Mesmo com pouco tempo, após o início das atividades do programa, acreditamos que estamos no caminho certo, pelo relato de mudanças na qualidade de vida das pessoas atendidas. Então, muito obrigada, Raquel, pela sua introdução. Parabéns por essa iniciativa tão importante aqui também do Paraná, de Paranavaí, e nós vamos voltar a falar também. Muito interessante essa perspectiva, né, de trabalhar a obesidade, melhorar o consumo de frutas, legumes e verduras pela população. E a partir das nossas contribuições, das contribuições das nossas convidadas e experiências apresentadas, eu convido a Potira, então, para conduzir o debate que vai, então, começar agora. Potira, fique à vontade, por favor, e a gente tem 10 minutos reservados, então, para esse momento. Obrigada, Aline. Na verdade, eu assim, fiquei bem empolgada e feliz de como as falas foram complementares, né, foram sincrônicas, os temas que, de alguma forma, em um ponto, uma pessoa passou de forma mais apressada, outra pessoa conseguiu complementar, então achei isso bastante relevante da gente mencionar. E anotei alguns pontos aqui das falas, assim, que eu gostaria de fomentar um pouco mais a reflexão, né? Então, a fala do Oscar, ele traz muito essa discussão no início, né, entre a relação da produção com o uso excessivo de agrotóxicos, né, comparada à produção orgânica, né, como um grande potencial nas frutas, verduras e legumes, e que nos traz aí realmente como a gente tem um potencial de escolha, né, Oscar, sobre qual sistema alimentar, qual é a forma de produção que nós queremos incentivar, né? Então, isso é uma escolha que está nas nossas mãos como sociedade, como governos, e eu acho extremamente relevante que a gente pense, né, nesse potencial da agricultura familiar agroecológica,
de contribuir nesse processo. O Oscar também falou um pouco da questão da demanda dos alimentos saudáveis como crescente, né? E a necessidade de apoio a essas dinâmicas e iniciativas inovadoras, como as que ele menciona. Aí eu não sei se nós vamos ter durante a fala do evento algum momento falando sobre o laboratório de inovações, né? Mas acho que é uma iniciativa importante que está conectada com o evento, que justamente traz essa resposta, essa questão que o Oscar traz, de como que essas iniciativas, né, que estão fazendo inovações a níveis locais precisam receber mais visibilidade, mais recurso, mais atenção, né? E por fim, aí eu gostaria que tu comentasse um pouco mais, Oscar, quando tu fala dos cinturões verdes agroecológicos, né? Acho que está muito aliada à discussão que nós temos feito de sistemas alimentares territorializados, né? Eu sei que Florianópolis e Santa Catarina têm uma experiência excelente com uma rede de cidadania alimentar que integra diferentes autores, e eu acho que seria um ponto interessante se você puder compartilhar um pouquinho mais com a gente sobre isso. Na fala da Elisete, me veio muito, de novo, né, a questão do que, na real, se repetiu depois em outras falas, mas a relevância do guia, né, como uma ferramenta extremamente importante em diferentes aspectos. Fiquei bastante impressionada com os dados que ela trouxe sobre as mortes associadas ao consumo insuficiente, né, de frutas, verduras e legumes. Então, acho que esse é um tema que eu, pelo menos, não tenho visto sendo bastante explorado. Eu acho que é algo que requer atenção. E também muito importante essa relação das frutas, verduras e legumes e dos xenofóbicos, né? E aí acho que a Lisete acabou tocando um pouco num tema que acho que a gente também precisa discutir mais, que é essa noção do que é uma alimentação saudável, né? Que muitas vezes, então, é promovida nessa linha de consumo de determinados alimentos ou produtos ou detox, quando, na verdade, o nosso organismo tem a capacidade de fazer essa limpeza, né? E muitas vezes são, inclusive, incentivados o consumo de alimentos ultraprocessados, tidos como saudáveis, né? Então, queria que a Elisete comentasse um pouquinho sobre isso, assim, que eu acho que quando a população se informa, assim, nas mídias sociais, de forma geral, tem muita informação equivocada que é necessário contrapor. Na fala da Samantha, né, e na questão da alimentação escolar de Itati, que é uma experiência maravilhosa, né, acho que todos têm esse consenso. Me chamou muita atenção a fala do Sidney, falando de como eles eram explorados quanto agricultores, né, quando ainda estavam abastecendo outras dinâmicas, então o papel do Estado, nesse sentido, em fomentar esses mercados. Acho que nós temos que considerar também o papel que os escolares, que as crianças têm na alimentação escolar de disseminar uma nova cultura alimentar, porque eles acabam também influenciando o consumo dos pais, das famílias, e isso acaba se reverberando, né? E aí vem de novo essa questão que linka, né, ao meu ver, com a fala do Oscar, da valorização da cultura alimentar local, né? Então foi citado o açaí Jussara, que também está vinculado a essa discussão dos sistemas alimentares territoriais. E aí eu pediria para a Samantha, se puder comentar um pouquinho do processo, né? Porque eu sei que isso começou em 2017 a ser articulado, mas começou a realmente entrar em vigor em 2019, né? Acho que o pessoal, assim como é uma experiência que vale ser replicada, seria muito interessante poder entender um pouquinho mais, Samantha. Na fala da Raquel, né, que trouxe o foco na obesidade, eu acho que também, novamente, a gente trouxe, né, a potencialidade do guia alimentar, né, que realmente é muito rico, que inclusive entra nessa questão do preparo, que para muitas pessoas é um limitante, né, então ela trouxe um outro material, mas o próprio guia traz também receitas, né, e orientações sobre alimentos de base. Achei extremamente relevante a conexão que foi feita no município com a agroecologia, como potencial também ferramenta para a obesidade. E eu gostaria de saber da Raquel um pouquinho mais sobre o contexto de acesso às frutas, verduras e legumes no município, né? Vocês, inclusive, no vídeo apareceram algumas imagens de hortas comunitárias, eu sei que o Paraná tem uma experiência muito relevante nisso, então queria também saber um pouco mais, assim, como que o programa está conectado com essas outras iniciativas de produção de alimentos saudáveis, com a agricultura familiar e essas redes de agroecologia, conforme vocês mencionaram.
Seria isso por enquanto. Quem gostaria, então, de começar fazendo suas considerações da Poti? Não sei se a gente pode fazer na ordem, talvez, né, das apresentações, e o doutor Oscar começar. Tranquilo, com prazer. Eu começaria a responder essa provocação da Potira, né, falando de algo que a gente pouco discute, que é o fato de que, no contexto da sociedade, da economia que nós vivemos, os alimentos foram transformados em mercadoria. Porém, né, e toda a reflexão que se está fazendo nesse encontro, né, está justamente querendo destacar o alimento não mercadoria, né, que é ou seja, o quanto o alimento ele deve ser alimento acima de tudo e não tratado como uma simples mercadoria, né? O problema nessa história toda é que nós vivemos num contexto capitalista e que, infelizmente, nesse contexto é assim que os alimentos estão sendo tratados, né? Então, nós precisamos, né, e aí a ênfase da minha fala, um dos elementos procurou marcar isso, né? Nós precisamos encontrar caminhos, né, que procurem, ao mesmo tempo que valorizem o alimento como tal e não o considerem como uma simples mercadoria, mas, ao mesmo tempo, sabendo que ele está inserido em dinâmicas de mercado, a gente construa lógicas de abastecimento alimentar que garantam a valorização de quem produz e, ao mesmo tempo, um acesso qualificado a alimentos de qualidade a quem quer consumi-los, né? Quem quer e a toda a população, esse é o nosso, de todos nós aqui, certamente, né? Então, nós, aqui em Florianópolis, fazemos parte dessa iniciativa que a Potira mencionou, né, que chamamos de Rede de Cidadania Agroalimentar, ou seja, é uma articulação de um conjunto de organizações, a grande maioria delas ligada à sociedade civil, né, que procurou se mobilizar justamente para recolocar, né, a ideia da centralidade do alimento para a vida e para a sociedade humana, né? E assim construir diversas dessas dinâmicas que a gente está falando aqui, né? Seja aquelas que eu não destaquei, mas que vocês deram ênfase importantíssima, que são as iniciativas de aquisição pública, né? Que são centrais para estimular os agricultores, para educação ambiental, alimentar e etc., né? O PNAE e o PAA são centrais nesse sentido, né? Mas, no nosso caso aqui, a gente tem diversas experiências nesse campo também, porém, né, o destaque que a gente está procurando dar é justamente, bom, há outras frentes de atuação que a gente pode avançar para que essa dinâmica ela possa se qualificar, ganhar corpo, né? Então, essa ideia da Rede de Cidadania Agroalimentar, ela busca construir outras alternativas de mercado, né? Por isso eu mencionei, alguém perguntou ali, né? Eu mencionei que nós agora estamos abrindo uma nova frente, né, das células de restaurantes responsáveis. A gente sabe que os restaurantes são espaços, né, os serviços de alimentação, né, não só restaurantes, deliveries que ganharam espaço agora na pandemia e tal, né, eles fazem uma demanda agregada de alimento, eles podem, né, gerar uma demanda que pode estimular muitos mais agricultores a entrar nessa produção, né, sem agrotóxico, não contaminada e etc. Enfim, a ideia aqui é de um processo, né, que englobe diversas frentes, seja aquelas de iniciativa pública estatal, mas também frentes de iniciativa da sociedade civil, do próprio mercado, e que a gente consiga, com isso, tanto valorizar o agricultor que sua, que trabalha, que produz esses alimentos limpos e, ao mesmo tempo, permitir um acesso mais qualificado a quem consome, né, e quem precisa consumir alimentos saudáveis, que somos todos nós, né? Muito obrigada, doutora Oscar. Agora, se eu não me engano, quem? Lisete. É a Lisete. Então tá, Isso. eu estou um pouco ainda já perdida na ordem, mas então, por favor. Tá, ok. Então, sim, né, Potira, obrigada pela pergunta, né,
para pedir de complementar essa fala, porque sim, realmente, né, hoje o alimento realmente está cada vez mais na mira, né, do mercado enquanto mercadoria, e a gente percebe isso também com essas questões, principalmente das redes sociais, né, das propagandas. Então, essa questão de que muitas vezes a gente se alimenta de forma muito errada, come muito ultraprocessado, pouquíssimos alimentos in natura, e daí vai comprar os que é industrializado, que vem geralmente ainda numa embalagem plástica, não é? Quando, na realidade, o que nós precisamos para detoxificar todos esses compostos tóxicos com que nós convivemos, não é? É justamente a ingestão de frutas e verduras, né? Por isso que eu achei importante trazer um pouco esse tópico mais, assim, da nutrição, porque é muito importante esse consumo, e aí quando a gente ainda fala, né, de frutas e verduras orgânicas, nós então, imagina, né, nós estamos reduzindo a ingestão de agrotóxicos, reduzindo a ingestão de resíduos tóxicos, de xenobióticos, e ainda aumentando a oferta de nutrientes que vão nos auxiliar a detoxificar os outros compostos tóxicos na nossa vida. Então, a importância realmente disso, e com certeza é daí que vem essa questão desse número, né, de morte por insuficiência de consumo de frutas, verduras, porque realmente não detoxificando, expostos, né, aos xenobióticos, câncer é uma das coisas que realmente aparece, né? Então, e também, além disso, então, né, de lembrar que o mais importante para a gente fazer detox não é produto industrializado, é fruta, verdura, né, de preferência orgânico, tá? Fazer uma menção também à questão que aqui no Sul nós temos a Semana da Alimentação, né, do Rio Grande do Sul, que é em outubro e que permeia, vai de 11 a 17 de outubro esse ano, e que permeia ali em torno do Dia Mundial da Alimentação, que é o 16 de outubro, não é? E que nós todo ano, então, organizamos muitos eventos, né, de todos os municípios, de todo o estado, e que, por que eu também estou mencionando isso? Porque esse ano nós fizemos uma enquete para definição do tema, não é? E o que apareceu na sua maior parte foi a questão da insegurança alimentar, da falta do acesso, né, a esses alimentos de qualidade. Então, o tema que nós acabamos deixando, então, a Semana da Alimentação do Estado, não é? Ficou insegurança alimentar e nutricional no contexto da fome e do direito humano à alimentação, não é? Em que, claro, nós queremos trabalhar muito essa questão, né, das frutas e verduras, mas também, principalmente, na questão do acesso, né? E que aí entra, então, o que eu mencionei, a importância das políticas públicas e a importância do PAA, a importância do PNAE, né, de outras políticas de incentivo à produção também, tá? Muito obrigada, Lisete. Agora, então, a Samantha, e aí seguimos, então, com os comentários da Raquel, para a gente passar logo em seguida também para responder e debater os comentários que chegaram, né, do pessoal aqui que está assistindo, que também vai ser bastante rico. Então, por favor, Samantha. Obrigada, Potira, pelas questões. Sim, a fala do Sidney, ela, como de todos os agricultores aqui, né, do campo, muito me emociona, eu acho que emocionou o pessoal também, porque a gente vê, né, aí a trajetória e o quanto o PNAE é importante, né, para eles, que é uma política aí que tem a garantia deles terem a venda, né, durante o ano, aquela venda certa dos alimentos para as prefeituras, então isso é muito importante. E a partir de 2017, a gente vem fazendo esse trabalho de uma forma coletiva, e quero ressaltar bastante aqui a pessoa do prefeito, o Flori, que é um nosso gestor aí, que sem o apoio da gestão, o nutricionista não consegue fazer, né, um trabalho bem feito na alimentação escolar. Então, eu tenho bastante esse apoio da gestão para a gente estar avançando aí nessa política. E aí, essa construção que veio desde 2017, que resultou na lei, né, em 2019, ela veio bem com uma articulação, comunidade, cooperativa, a gente tem a cooperativa Comafit aqui, que é uma grande parceira nossa, fala com os agricultores, então, esse coletivo que foi construindo isso. E aí, pensando também na questão
dos cardápios, né? Foi um grande avanço que a gente teve, colocar mais frutas, mais verduras, mais legumes em todas as preparações. Por exemplo, aqui o pão é feito caseiro, né? As merendeiras fazem, e aí é feito pão de beterraba, pão de moranga. Então, em tudo a gente coloca frutas, verduras e legumes, que são os alimentos que são comprados 100% com o valor do FNDE para a agricultura familiar, né? E também a parte da educação nutricional, que é uma parte bem importante. A gente, desde 2019, a gente sempre constrói a Semana da Alimentação Saudável de Itati, que a gente envolve bem a comunidade, envolve bem as escolas. Então, a gente trabalha isso com os alunos, com a comunidade, com as famílias, né? E aí, o quanto isso é importante, desses hábitos alimentares que o aluno leva para casa, né? Isso é bem importante. E aí a gente vê esse impacto na saúde pública, né? Na valorização, na segurança alimentar e nesse aumento do consumo de alimentos in natura e minimamente processados que preconiza o nosso guia alimentar. Muito obrigada pelo esclarecimento. E Raquel, por favor. Então, assim, nós compreendemos, assim, a obesidade como uma situação em que as pessoas, elas não estão fazendo uma alimentação adequada, né? Então, a obesidade, compreendendo que ela é decorrente de uma alimentação altamente calórica e com baixo valor nutricional. Então, por isso a gente incentiva, né, enquanto programa, a gente incentiva essa mudança no comportamento alimentar, né? E a gente percebe que passa dessa questão até do acesso, mas também compreende muito uma questão cultural, né? Então, a gente percebe que muitas pessoas têm o acesso, né, a frutas, verduras e legumes, mas culturalmente elas preferem ter essa preferência por esses alimentos ultraprocessados. Então, a nossa abordagem é tentar fazer uma mudança nesse comportamento, né? Então, falando sobre a importância das frutas, quais são as propriedades, como a gente pode ter um cardápio variado, né? Também saboroso a partir de alimentos orgânicos, né? Porque, então, assim, como a gente falou sobre, a exemplo, né, dessa parceria com o curso de gastronomia. Então, a gente traz uma fala para eles de como a gente pode reinventar algumas receitas, né? Então, como a gente pode preparar um brigadeiro orgânico, também a questão de memória afetiva, né? Então, um exemplo assim, vou preparar um frango com polenta, mas vamos ensinar eles como fazer esse preparo, mas de maneira saudável, né? Então, a gente incentiva a mudança do comportamento, entendendo que essas pessoas já estão com a doença, a obesidade, e precisam reaprender como se alimentar, né? E também, né, a questão que eu falei dessa parceria com o mestrado de agroecologia. Então, a gente busca sempre parceiros para virem conversar, né, com os pacientes, nesses grupos que a gente faz de tratamento. E aí a gente trabalhou bastante já nessa questão da soberania alimentar. Então, no próprio prédio onde a gente realiza hoje o tratamento desses pacientes, a gente tem uma horta, né, nessa questão, nesse sentido assim, de agroecologia. Então, é um mestrando, na verdade, do mestrado profissional de agroecologia. Ele tem um projeto ali dentro desse mesmo prédio onde a gente realiza as atividades, e a gente convida, então, os pacientes para estar aprendendo como vai ser feito, né, essas hortas. Já em relação, assim, às ações do município, né, para o incentivo e o acesso também a esses alimentos, então, assim, desde os mercados existe uma articulação para incentivar que eles comprem, né, as frutas, verduras e legumes dos pequenos agricultores do município. Dentro das escolas municipais também, né, a compra, ela é feita também desses produtores, né, dos produtores do município, e a alimentação escolar também, ela segue um cardápio nutricional. Então, assim, eu acho que um exemplo importante, assim, né, a gente citar, é que no início do ano passado foi feita uma pesquisa, né, da situação nutricional das crianças da rede municipal. E o resultado que a gente teve, assim, que surpreendeu, né, e foi muito importante,
é que o sobrepeso, né, e a obesidade, ele foi maior nas crianças que não tinham período integral. Então, nas escolas, né, que os alunos só passavam um período, né? Então, o que a gente conseguiu visualizar com isso? Que as refeições, né, que são servidas na escola, ela ajudou, né, para que essas crianças não chegassem no sobrepeso. Então, a gente percebe que é uma alimentação adequada. E aí, nesse contexto, né, decorrente assim, da paralisação, né, muitas escolas, muitas não escolas, não todas foram para o ensino remoto, agora é híbrido, né, e a gente acredita, né, que no retorno dessas aulas, a gente vai ter um número muito maior de crianças, né, cada vez mais jovens com obesidade. E aí a gente já está se articulando, né, para no ano que vem, então a gente já fez todo um contato com a secretária de Educação, para no ano passado oferecer também esse tratamento para as crianças, né, que estão na escola. Então, criar turmas, né, com o objetivo, assim, de estar ensinando também as crianças e reunir também os pais para mostrar, assim, que não é só a questão de consumo, né, mas a questão, assim, que o consumo incorreto vai causar uma doença, e uma doença grave para os seus filhos, né, e eu acho que é aí que a gente consegue uma transformação, né, nesse cenário do município. Eu espero ter respondido a pergunta. Bem, então agradeço, né, todos vocês pelas explicações, excelentes respostas. A gente já está chegando próximo ao horário, né, do fim desse diálogo, mas eu não gostaria de terminar sem fazer as perguntas que a gente recebeu, não foram muitas, mas são perguntas boas, e queria ler também alguns dos comentários, dos elogios às apresentações. Então, a Luciara, ela diz: nós, como estudantes de nutrição, através dessas experiências, nos sentimos gratos e honrados em saber, sim, que através do nosso trabalho e esforço, podemos promover saúde à população. A Cristina diz: parabéns, Raquel, e a toda a equipe pelo trabalho desenvolvido em Paranavaí. O Michel, a Kátia, a Cristina, eles elogiam a iniciativa de Itati, falam que é uma linda experiência e parabenizam o município por mostrar que isso é possível e por valorizar os agricultores familiares locais e a alimentação saudável. Então, são comentários muito legais, e para nós é uma satisfação muito grande também saber que esse diálogo está promovendo também esse sentimento, né, de orgulho dos estudantes, de saberem que é possível trabalhar essa questão da alimentação saudável e fazer a diferença na vida das pessoas. E aí também pediram um contato da Raquel, não tenho o nome aqui de quem pediu, mas Raquel, pediram seu contato de Maringá, da Coresan, acho que você mandou seu contato, né, no chat, então espero também que essa parceria renda aí bastante fruto no projeto. Então, as perguntas que a gente recebeu, uma é direcionada ao professor Oscar, e a pergunta é: como funcionarão os restaurantes responsáveis? Pode explicar um pouco da ideia de dinâmica de funcionamento? Outra pergunta que a gente recebeu, ela não é direcionada a alguém específico, então abro à disposição para quem quiser apoiar a resposta. Qual a diferença entre frutas, legumes e verduras orgânicas das transgênicas? E quais benefícios e malefícios das transgênicas? E aí, a última que a gente recebeu agora, para a Samantha, a cidade de Itati fez adesão ao CISAM com o Conselho e Kaizen? Então, essa também foi uma das perguntas que a gente recebeu. Queria pedir a colaboração de vocês, se a gente conseguir responder um pouquinho mais rápido, né? Sei que é ruim, mas é para a gente conseguir não estourar muito tempo mesmo, porque também sexta-feira, né? Já estamos bem adiantados. Então, se a gente puder começar, então, com o doutor Oscar na primeira resposta dos restaurantes, por favor. Legal, aí eu deixo a dos transgênicos para as demais, que eu fico nessa. Assim, ó, nós criamos aquele exemplo das células de consumidores, e aí são grupos de consumidores, abastecidos por grupos de agricultores. A proposta das células de restaurantes vai na mesma linha, é formar grupos de restaurantes que gerem a sua demanda, né? Mas aí cada restaurante tem uma demanda muito maior que uma família de consumidor, então nós e a intenção é que as organizações de agricultores que abasteçam
esses restaurantes, né? Isso vem daquilo que a Potira comentou ali da rede de cidadania agroalimentar, né? Nós fizemos um evento onde já participaram alguns restaurantes, faz parte desta nossa rede o movimento Slow Food. Então nós temos aqui, né, o pessoal do Slow, que é articulado com os chefes de cozinha. Agora o curso de gastronomia do Senac também se aproximou e vai atuar conosco no sentido da articulação, sensibilização e educação gastronômica nos restaurantes, porque muitos chefes também, né, muito cozinheiro, né, também às vezes não sabe como aproveitar os alimentos de época e etc. Enfim, é todo um processo, tá, gente? E aí no final eu deixei ali, depois a organização pode passar, tem ali uns links que eu deixei, que tem cartilhas e tal de como funciona, e aí detalhes do funcionamento em função do tempo não dá para a gente avançar, né? Mas fico à disposição, tem meu e-mail ali também, né? Até se puder colocar no chat, né, novamente, acho que seria legal para as pessoas terem à disposição esses contatos. Então, agora, se alguém puder responder as transgênicos. E peço desculpas que me deu uma crise de espirro. Não sei, quem gostaria de responder? Potira, Lisete? Potira, quer responder alguma coisa sobre isso, dos transgênicos, da agroecologia? Se quiser responder, eu posso sim. Mas, enfim, eu acho que eu posso falar um pouco mais na questão geral, você pode complementar na nutricional. Mas, assim, não é uma pergunta fácil da gente responder muito rapidamente, assim, mas, basicamente, a gente poderia pensar que o alimento orgânico é um alimento que ele é produzido sem o uso de agrotóxicos ou qualquer tipo de contaminante, né, de aditivo que vai gerar uma contaminação tóxica nele. Mas a semente que foi utilizada, né, se ela é uma semente agroecológica, muitas vezes até a gente fala das sementes crioulas, são sementes que estão sendo utilizadas e repassadas de uma geração para outra na família, ou são sementes que estão ainda preservando a genética original daquele cultivar, daquela espécie em específica. Quando a gente fala em transgenia, os alimentos transgênicos são alimentos onde se faz uma manipulação genética, onde se abre a fita de DNA desses alimentos e se faz uma espécie de um recorte cola, né? Se faz uma combinação da genética de um alimento com um pedaço, uma propriedade que pode ser ou de uma outra planta ou de um animal. Por exemplo, vou tentar ser mais didática nisso. Alguns alimentos que muitas vezes eram sujeitos a uma determinada praga, né? Vamos dizer, daqui a pouco aquele alimento ele pode ser comido por um inseto. Então, se pega um DNA para tentar já colocar na planta, né? Então, essa aqui é a transgenia. Se pega um elemento que é externo ao DNA original daquela planta e se coloca nela para tentar fazer com que ela, ao nascer enquanto planta, ela já afaste aquele animal e não se use outros produtos. Essa, pelo menos, era o discurso original que se falava na transgenia, né? A gente tem visto já hoje em dia que muitos alimentos transgênicos, eles usam inclusive mais agrotóxicos do que os alimentos convencionais já utilizavam. Então, isso é uma referência equivocada do que se colocava, e a gente tem algumas pesquisas nessa área que vão mostrar também uma maior incidência de afetação para cânceres, para rompimentos dos processos metabólicos no organismo, e uma série de questões também que a gente ainda não tem confirmação, talvez se a Lisete quiser falar, o monitoramento do impacto disso na saúde, ele é muito delicado de se fazer, porque tu teria que conseguir segmentar, né, o impacto do alimento transgênico, dos demais alimentos, dos demais potenciais tóxicos que aquela pessoa está absorvendo.
Não sei se consegui fazer muito rápido, mas não é um assunto muito simples. Como tu disse, né, Potira, é bastante complexo de falar sobre isso, até porque, assim, a questão dos benefícios dos orgânicos, a gente sabe que são todos, né, e como eu falei ali, tu reduz já um xenobiótico presente na nossa vida, que é o resíduo de agrotóxico, fora a questão da contaminação para os manipuladores dos agrotóxicos, lavouras e tudo, então, nesse sentido. Agora, os orgânicos, os transgênicos, é como a Potira falou, né? No momento em que tu faz coloca um determinado segmento de DNA de um outro organismo naquele, não é na planta que se quer, no caso, que muitas vezes eu acho que tem até essa ideia de que, bom, se vai ser já uma planta resistente a determinado inseto, então eu não vou precisar usar o inseticida, então isso vai ser benéfico. Bom, mas por outro lado, a gente sabe que hoje ainda é muito complexo essa questão de manipulação de DNA, e que não se sabe exatamente todas as atribuições de cada gene, não é? E que muitas vezes, então, a gente colocando esse pedaço, esse gene dentro de uma planta para ter resistência a alguma coisa, mas esse gene, ele também tem outras ações que vão afetar outras reações nessa planta, e nós não sabemos o que isso pode causar a longo prazo. Fora essa questão de que muitas vezes não acaba ainda rompendo essa questão de que precisa mais, né, de agroquímicos, no caso, né, de agrotóxicos. Então, é uma coisa muito complexa, né, tem algumas questões que, muitas promessas de muitos benefícios, mas que ainda é muito complexo, principalmente por não se saber o que outras coisas este DNA alterado pode ocasionar nessa planta e futuramente no nosso organismo, né? Então, pensando em todas essas coisas estranhas, né, que nos causam toxicidade e que precisam ser detoxificados. Obrigada pelas respostas. Como vocês bem colocaram, esse é um tema muito complexo, né? Difícil a gente acabar explorando, e nós não temos tempo agora também para entrar nessa área de discussão. Mas eu até ia pedir, se vocês puderem também deixar um contato, um e-mail, ou sugestão de links no chat, para quem quiser ampliar um pouco mais, né, essa discussão posteriormente. Eu acho que ela pode ser bem rica com quem também está nos assistindo e que tem mais interesse em conhecer, em saber e estudar, né? E aí eu queria pedir para a gente... Uma coisa só que eu queria complementar bem rapidinho sobre esse assunto, que eu acho que é importante também, né, Potira, Oscar, todo mundo, que é a questão justamente das sementes crioulas, né, que é também a questão da dependência nos transgênicos, a dependência dos produtores com relação à compra das sementes, não é? E que, então, esse é um outro fator também que é muito complicado a nível, então eles podem falar até melhor que eu, a nível dos produtores, né, dessa dependência para a aquisição das sementes. Então, só esse complementinho também dessa parte dos transgênicos. Muito obrigada. Então, reforço aí mais uma vez, né, todos esses pontos. Acho que eles valem sim uma discussão muito mais aprofundada, então por isso eu faço esse convite, porque eu acho que a gente precisa continuar discutindo e promovendo esse debate. Então, Samantha, gostaria de passar para você, né, para essa última resposta, e aí nós passarmos aos momentos finais de encerramento do nosso diálogo. Bom, quanto à pergunta, então, a gente ainda não fez adesão ao CISAM, mas estamos trabalhando para isso. Que bom, ficamos felizes e esperamos, né, que essas articulações nesses projetos funcionem e que elas promovam mais frutos e que a gente consiga atingir cada vez públicos maiores e promover mais e mais essa alimentação saudável e esse consumo tão importante, uma produção também responsável e que fortaleça os pequenos produtores, os circuitos curtos, né, que são muito importantes pensando aí nesse contexto maior também de meio ambiente, que é tão relevante e tão atual. Então, eu gostaria de agradecer, em nome da Coordenação Geral de Alimentação e do INCA, do WFP, da FAO e da OPAS, a participação de todas e todos nesse diálogo, não só os nossos palestrantes tão importantes, mas também a equipe que trabalhou aqui por trás e que ajudou esse evento ser um grande sucesso e, obviamente, a todos os nossos participantes que contribuíram e participaram para que essa discussão fosse cada vez mais ampliada.
Os diálogos regionais pretendem fomentar a inscrição de experiências inspiradoras no laboratório de inovação, incentiva a produção, a disponibilidade ou acesso ao consumo de frutas, legumes e verduras. O link que está no chat, o pessoal vai colocar aqui para vocês, tem todas as informações de como subir as experiências, e é muito importante que vocês possam contribuir para que a gente tenha mapeado e que essas experiências nos apoiem a nível nacional a construir essa política de alimentação saudável. Então, as experiências e os diálogos irão subsidiar a elaboração de um conjunto de recomendações para políticas setoriais e intersetoriais e para o desenvolvimento de estratégias, ações, programas e projetos associados ao tema, que serão apresentados no Congresso Internacional em novembro. As experiências selecionadas serão apresentadas, então, e eu convido vocês para estarem conosco novamente em novembro e ver os resultados desse laboratório. Para encerrar, convido todos e todas a participarem do Diálogo da Região Nordeste no dia 2 de setembro, terça-feira, às 15 horas. E eu queria pedir que os palestrantes ainda não saíssem do link, ligassem as suas câmeras para que a gente fizesse uma foto e um registro desse Diálogo da Região Sul. Muito obrigada!